Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Doutor Condomínios. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito legal, que foi inclusive objeto de escolha dos nossos seguidores em enquete realizada na data de ontem. E o tema que foi eleito pela maioria foi condomínios, os moradores em pouca quantidade podem decidir em assembleia? Nossa gente, fantástico essa pergunta. Por quê? Ela é muito corriqueira nas assembleias que a gente realiza, em reuniões, atendimentos telefônicos, atendimentos presenciais, atendimentos virtuais, sempre nos perguntam isso. Ontem no meu condomínio tinha apenas 3 pessoas, o prédio tem 12 unidades, eles podem decidir sobre tal assunto? A resposta a essa pergunta para vocês é: depende. Por que depende? Porque o Código Civil ele estabelece, a grosso modo, uma separação que a gente vai colocar de dois grupos. Um grupo que a gente fala sobre obras, infraestrutura do condomínio, e um outro grupo que a gente vai falar sobre assuntos gerais. Nesse primeiro grupo, nós vamos estar falando de obras de melhoria, obras de valorização do condomínio, e no segundo grupo estaremos falando de eleição de síndico, aumento de taxa de condomínio, prestação de contas que deve ser feita anualmente, é obrigação, e cada grupo tem um quórum específico dependendo do seu assunto interno. Nesse primeiro grupo que a gente trata de obras, barra infraestrutura, a gente está falando de quórum qualificado. O Código Civil estipula frações que são obrigatórias para decidir sobre o assunto, como, por exemplo, 2/3 para fazer uma obra de embelezamento, de mero deleite, como, por exemplo, meu condomínio tem uma fachada, a cerâmica é branca, é uma cerâmica simples, nós gostaríamos de colocar um granito bem bonito, bem vistoso, então nesse caso teríamos que ter 2/3 de condôminos presentes para decidir sobre esse tipo de obra. No caso de uma obra, por exemplo, que me perguntaram e perguntam constantemente: olha, nós necessitamos fazer uma obra, está caindo a pintura do nosso prédio, o prédio está muito feio, qual quórum decide isso? Então a gente vai para outra resposta. Como se trata de uma obra necessária em que o síndico tem o dever de providenciar a execução da mesma, nós estaremos falando de um quórum simples. Mas espera aí, o que é quórum simples? Gente, o Código Civil estabelece no artigo 1352 e 1353 a questão do quórum para a primeira convocação e segunda convocação em assembleia. Por isso que é muito importante que no edital de convocação conste: primeira convocação, tal horário, segunda convocação, tal horário. Normalmente faz-se com intervalo de 30 minutos entre uma convocação e outra. Por quê? O artigo 1352 do Código Civil estabelece que pelo menos metade das unidades do condomínio deverão estar presentes à assembleia. Então, num prédio com 20 unidades, teríamos que ter pelo menos 10 representantes legais para estarem abordando um tema. Na segunda convocação, ela se instaura com qualquer número de participantes, que é o que ocorre em praticamente todos os condomínios. Todos os condomínios. A gente trabalha com condomínios há mais de 18 anos. Nunca vimos uma assembleia se estabelecer em primeira convocação. Normalmente as pessoas deixam para chegar na segunda convocação e deixam para chegar também um pouco atrasadas a assembleia. Então a gente vai trabalhar que a assembleia, com a ideia de que a assembleia ela se inicia na segunda convocação, porque é uma rotina comum em condomínios. Ela se iniciando em segunda convocação, num prédio, por exemplo, que tem 10 apartamentos, mas temos na reunião 2 unidades presentes para tratar, por exemplo, sobre eleição de síndico ou sobre aumento da taxa de condomínio,
ou sobre prestação de contas, esses dois representantes legais irão decidir a vida de todo o resto do condomínio. De todo o resto. Ah, mas é muito pouco, isso é injusto. Gente, é por isso que todos devem ser convocados e todos têm o direito de participar de assembleia. Então, para assuntos como esses, não se pede quórum específico, ele é determinado pelo Código Civil. Nós estamos aqui com uma convenção de condomínio. Olha que bacana. Essa convenção tem 10 páginas, é uma convenção que a gente disse que é bem completinha de condomínio, traça muitas regras, muitas normas. E aqui nós vamos citar para vocês que ela agrega ao disposto no Código Civil. Lembrando que a convenção não pode ser contra o Código Civil, ela pode complementar, mas não pode ser contrária, porque o Código Civil é uma norma, é uma lei superior à convenção. E nesse condomínio especificamente, a gente percebe que ele propõe o mesmo estilo de convocação que é determinado pelo Código Civil. A primeira convocação com metade das unidades, pelo menos presentes, e na segunda com qualquer número de participantes. É muito legal isso, porque a convenção pode também trazer quóruns diferenciados que não estão determinados no Código Civil. Por isso que a pergunta feita pelos seguidores, por vocês, ela depende de muitas respostas. E as respostas normalmente vão ser encontradas no Código Civil e na Convenção. O Código Civil ele já é rígido nisso aí. Teria que ter uma alteração para modificar quóruns. Então, às vezes, a Convenção pode trazer um quórum diferenciado, às vezes para tratar sobre o assunto de aumento de taxa de condomínio. Não é comum, motivo pelo qual eu volto a falar. Se a convenção é omissa, qualquer número de participantes pode decidir sobre obras necessárias, aumento da taxa de condomínio, eleição de síndico, aprovação de regras de conduta como regimento interno e por aí vai. Então, coloque na cabeça que pode sim, na maioria dos casos, poucos decidir por vários em assembleia de condomínio, apenas para assuntos muito específicos, que é aquele que a gente fez lá atrás, o grupo 1, chamado de obras ou infraestrutura, como bem entender, que vai exigir um quórum especial ou não, dependendo da necessidade ou não da obra. E o outro grupo, o grupo que é o geral, sim, e esse geral é que nós temos que estar muito atentos. Esse geral pode aumentar uma taxa extra, pode aumentar uma taxa de uso de salão de festas, pode eleger um síndico que você, que não compareceu na Assembleia, entende que não é capacitado para exercer a função. Então, hoje, essa é a nossa resposta. Caso tenham mais dúvidas, façam comentários, sigam nosso canal, marque o sininho lá para receber as notificações de vídeos novos. Nosso site www.gr.com.br Acesse, tem informações suficientes e nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Curta o nosso canal, curta o nosso vídeo e nós vamos em breve tratar mais um vídeo e dirimir a dúvida de todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos, um forte abraço e diga para os moradores, aqui não, aqui nós entendemos de condomínio. Um abraço, tudo de bom para vocês.